programa para você que está acompanhando. Obrigado pela sua companhia. A gente está ao vivo, 13 horas e 27 minutinhos pelo horário de Brasília. Vamos girando o nosso papo da fofoca. Posso girar agora, né? Girando o nosso papo da fofoca. A notícia que a gente traz agora, ela é um pouco preocupante, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas pedem a chance de ficarem quietas. E por que eu tô falando isso? Uma atriz, né, que é uma grande atriz, não vai deixar de ser independente do que ela diga, né, que é a Antônia Fontinelli, ela resolveu usar o espaço dela ali na internet para alfinetar o Fausto Silva, né, e o que aconteceu? A gente sabe que o Faustão tá passando por um problema grave de saúde, ele tá internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo desde o mês passado, e vai precisar se submeter a um transplante de coração. Gente, quando a gente fala transplante de coração, Gui, não é uma cirurgia simples. Não é como tirar um siso, por exemplo. Não é como você, sei lá, tirar uma unha encravada. Como você fazer uma cirurgia de baixa complexidade. Você está tirando um órgão vital da pessoa. Essa pessoa vai ficar vivendo ali por um tempo por aparelhos, né? Até que um novo coração seja colocado. O Faustão já está vivendo, na verdade, acompanhado de aparelhos, porque a qualquer momento, se ele sair do hospital, não utilizar a medicação, não estiver sendo monitorado, ele pode vir a morrer. Ele pode vir a morrer. E eu acho que é grave, é gravíssimo, quando a gente vê uma pessoa usando um espaço para alfinetar alguém. E o porquê? Não é gravíssimo, desculpa te cortar, é sujo. Nessa situação, é sujo. Vou concordar com Só você. isso. É Pode baixo, é sujo, e é a pessoa fazendo um rebosteio na própria carreira. Por quê? O que acontece? A gente sabe que existia uma rusga no passado, né, há cerca de 5 anos, com a dona Antônia Fontinelli, parece que ela não superou isso ainda, né, na época do falecimento do Marcos Paulo, que a Globo não teria chamado ela para ir ao palco do Faustão, chamaram só a Flávia Alessandra, ex-esposa do Marcos Paulo. Quando ele faleceu, ele ainda estaria junto com a Antônia Fontinelli. Mas às vezes parece que isso só aconteceu porque parece que na cabeça da dona Antônia Fontinelli, o Faustão foi lá, pegou o telefone, ligou pra Flávia Alessandra e falou: Flávia, vem aqui agora que a gente vai falar do Marcos Paulo. Gente, a produção existe, as equipes existem. Não é dessa maneira assim, você pega assim o telefone, não, eu, Fausto Silva, alô, vem aqui. Não é assim que funciona. Ela fez, na época, uma participação no quadro do Chapéu, né, do programa Raul Gil, que é esse da imagem que a gente está vendo aí do lado do Gui, né? Onde ela não tirou o chapéu pro Fausto Silva, usou esse argumento, e ontem ela foi ao YouTube, ela que se despediu, se demitiu ali da Jovem Pan News, e certo mesmo, tava falando muita besteira, não tava perdendo a oportunidade de ficar em silêncio, pegou a carreira dela, que era uma carreira ótima, uma carreira brilhante como atriz, né, Gui? E jogou na lata do lixo. Jogou. Não adianta ela falar que não. Jogou. Ela virou comentarista de programa de política barra fofoca. às vezes a pessoa perde a oportunidade de aproveitar um talento que ela tem para se arriscar numa coisa que ela acha... Acha que sabe, né? Acha que sabe, acha que vai dar conta, e no fim das contas é até bom que a gente descobre o que é essa pessoa, como é essa pessoa, porque aí a gente pode se afastar e deixar de acompanhar, né? É verdade. E quando eu falo que ela virou comentarista de programa de política barra fofoca, não é desmerecendo o programa, não. Até porque, com muito orgulho, a gente apresenta um programa de fofoca ao vivo, em 2 edições, diário aqui pra você, tá? E o porquê que eu falo isso? Porque o mínimo, né, Gui, pra gente estar aqui comentando, falando sobre famosos e fofocas, é ter o conhecimento sobre, é ter o estudo sobre. É ter o estudo sobre. E como jornalista, né, como comunicadora, não é simplesmente você falar o que você pensa, porque, na verdade, né, quando eu não gosto dessa frase, né, eu falo o que penso. Quem fala o que pensa, na verdade, fala sem pensar. É verdade. Essa que é a grande verdade. E é o que aconteceu, né, com a senhora Antônia Fontinelli, né? Exatamente. A situação então complicou, ela falou, né, nas redes sociais, ela falou no vídeo do YouTube,
E eu acho que o que mais pega, né, é a aspas dela, né? Ela disse o seguinte, que perdoa, né, o Faustão. Eu acho que, assim, não é nem questão de perdoar o Faustão. O Faustão, ele é simplesmente o comunicador. Tem toda uma equipe por trás. Por que você não foi buscar saber quem era o diretor do programa na época? Por que você não perdoa o diretor, então? Alguém, a produção do programa? Por que ah, não, mas ele é o apresentador, ele tem que estar a par de 100% de tudo, e é isso e aquilo. Realmente, o apresentador tem que estar a par de tudo. Mas é um programa ao vivo. O maior ibope da emissora na época, o maior salário na época, uma equipe gigantesca. Fica difícil, né? Ela disse o seguinte, abre aspas: a parte que me cabe é torcer para que esse coração chegue a tempo, para que ele se recupere. E quero dizer, aproveitar que vocês me perguntaram aqui, que eu perdoo o Faustão. E aí ela completa: e se Deus quiser, vai vir um coração para ele, que seja um coração mais nobre, mais generoso e mais justo. Olha, é realmente provando, né, que as pessoas são uma caixinha de surpresa. Porque quando a gente pensa que não pode vir mais, vem mais. Quando a gente pensa que as pessoas não conseguem descer mais baixo, descem mais baixo. E sabe por quê, Gui? Antes de te passar a bola, eu quero falar isso, porque é o seguinte, se fosse o Marcos Paulo, porque ela chorou, ela falou, ela reclamou, ela foi em programa de TV, ela faz de tudo pra reforçar que ela era a última esposa do Marcos Paulo, beleza, tudo bem, válido, entendemos esse ponto. Antônia, e se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido que seja, que tivesse precisando de um coração e que tivesse passando por uma situação dessa? Você ia gostar que falassem a respeito da sua mãe, do seu pai, desse jeito? Você gostaria? Porque o Faustão, não sei até que ponto você sabe disso, mas ele tem uma família. Ele tem uma família. Ele tem mais gente que o ama, mais gente que o admira, do que pessoa que taca hate. Senão ele não seria uma das maiores audiências da TV brasileira, como foi durante muitos anos. Senão ele não seria elogiado por tantas pessoas que trabalharam com ele e pessoas que eu tive o prazer de conhecer, muitas delas inclusive. Cheguei a receber em casa uma vez, tanta proximidade que a gente tinha, e ela mesma falava, ele é um patrão exigente? Ele é um patrão exigente. Tô falando de uma das bailarinas que passou pelo palco do Faustão. Era uma pessoa exigente? Sim, claro, afinal, existe um peso de ser quem ele é, de produzir o programa que ele produzia na época. Então, claro que vai existir uma certa exigência. Mas sempre existiu o coração que você cobra, sempre existiu. Segundo as fontes a qual eu tive contato. Faustão sempre foi muito preocupado. Faustão era daquele de se ficar sabendo, poxa, o funcionário tal tá passando por problemas financeiros em casa, teve um problema de saúde, precisou gastar dinheiro, tratamento, não sei o que. Ele, por muitas vezes, ia lá, tirava do bolso dele, sem perguntar nada, sem ninguém pedir nada, sem nem a pessoa falar diretamente pra ele, ele ia lá e falava, ó, resolve. Tratamento? Paga o tratamento. Tá precisando de quê? De comida? Dá lá um ano inteiro de mercado pago pra essa pessoa. Ah, tá precisando de não sei o quê? A gente vai resolver. Vai lá, pegava ali os intermediários e resolvia. E acho que isso só é valorizado quando essas pessoas morrem. Infelizmente. Porque pra você ser valorizado nesse país, você tem que morrer. Essa é a grande verdade. O maior exemplo disso tá aí o Gugu. Morreu, as pessoas começaram a valorizar as coisas que ele fazia, as ajudas sociais que ele fez durante muitos anos e que ninguém sabia, porque ninguém precisa saber quando você estende a mão pra alguém. Ninguém precisa saber. Vieram à tona depois. E isso, Gui, não foi o suficiente, não. Não foi o suficiente. Porque ainda assim começaram a pisotear na memória dele. E agora, em vida, passando por uma situação complicada como ele tá passando, sabendo que... Porque a gente sabe que a saída do Faustão da Band deixou um rombo milionário ali na emissora. E ele não tá passando por um momento favorável.
E dinheiro não resolve tudo. Porque se resolvesse, já tinha resolvido e ele já tava com 2, 3 corações se ele quisesse. Imagina você tá num hospital, internado, em estado grave, ligado a aparelhos 24 horas, sabendo que, de certa forma, pessoas foram desligadas da antiga emissora que você estava trabalhando. Não sabemos até que ponto ele pode se considerar responsável por isso. Como que tá o psicológico dele nesse momento? E aí vem a dona Antônia querer resgatar um caso de 5 anos que já tá mais enterrado do que o próprio Marcos Paulo. E deixar como se nada tivesse acontecido. Olha, Antônia, é o seguinte, eu acho que existem momentos e momentos. Se você já falou a respeito disso várias e várias e várias e várias e várias vezes, e às vezes você tá parecendo uma vitrola com disco riscado. Repetindo a mesma coisa, parece que a todo momento você tá querendo fazer alguma coisa para aparecer na mídia. Porque não basta todas as vergonhas que você já passou na Jovem Pan News, as mais diversas, aqueles picos de desinformação que você jogou dizendo que eram opinião. Até o meme da Rita Cadillac voltou a viralizar nesse caso, né, dela vestida de chacrinha, o povo chamando ela de palhaça. Porque isso tá virando palhaçada mesmo. Independente da opinião, gente, a opinião, ela é válida sempre. Sempre a opinião é válida. Mas às vezes, a gente tem que guardá-la pra gente. Ainda mais quando você já falou a respeito da sua opinião várias e várias vezes. Quando você, há 5 anos atrás, lá no programa do Raul Gil, protagonizou aquela cena alfinetando o Faustão e explicando o seu lado da história. E aí agora, quando ele tá passando por esse grave problema de saúde, você resolve desenterrar essa história só pra, né, querer aparecer, alfinetar. Quero ver se um dia for você, se um dia for alguém da sua família, você lá no hospital chorando, com medo, sem saber se esse transplante vai chegar. Aí você vê na internet que tem alguém falando mal dessa pessoa. Aí eu quero ver. Porque quando foi com o Marcos Paulo, ninguém falou nada. E você tava lá. Precisa sim ser reconhecida como esposa, que muita gente infelizmente não reconhece, né, que a Antônia Fontinelli foi esposa do Marcos Paulo, né? Mas tá fazendo sim papel de palhaça. Menos, Antônia, por favor, tá? Menos. Aproveita seu espaço para justamente incentivar a doação de órgãos. O seu espaço é muito maior do que o meu e do que o do Gui aqui. É muito maior. E mesmo assim a gente está aqui todos os dias reforçando: doem órgãos. Seja doador. Para com esse tabu. Doe sangue. É importante. Ontem a gente trouxe a informação aqui, né? Uma pessoa que infelizmente pode vir a falecer, mas que tem a possibilidade de doar órgãos, Gui, pode salvar cerca de 8 pessoas. Nos Estados Unidos é um número maior ainda. Nossa ciência está avançando. Incentiva as pessoas. Porque parece que muita gente está assim, ó, uma viseira, fazendo de conta que o mundo não existe, né? Não é assim que funciona, gente. Sabe por que eu falo isso? Porque se fosse minha mãe, meu tio, meu primo, qualquer pessoa que tivesse precisando de um órgão, eu gostaria que essa pessoa tivesse a oportunidade, tivesse uma nova chance. Da mesma forma como eu sempre falei, se eu um dia pudesse ser doador, né, a gente nunca sabe como a gente vai morrer. Vai ser uma parte de mim que vai estar por aí. Que vai estar viva de certa forma. E permitindo que outra pessoa esteja viva também. Então é triste a gente noticiar isso. E eu tenho certeza que se fosse algum pai dela, mãe, algum parente dela, ela ia querer também que essa pessoa fosse transplantada, ela ia querer que essa pessoa estivesse bem, e não ia querer que a internet Chernobyl, que muitas vezes a gente vê, atacasse essa pessoa. Então é aquilo, né? A gente precisa respeitar o próximo da mesma forma que a gente gostaria que nos respeitassem. Então você chegar numa pessoa que tá em um estado grave e falar esse tipo de baboseira é o cúmulo. Falar esse tipo de baboseira por uma história que já está resolvida, já ganhou
a parte que era dela, que lhe cabia, ponto final. Acho que você disse muito bem, parece uma vitrola arriscada, tá sempre nesse assunto, não anda para frente. E aí quando anda para frente, né, a gente vê que só faz besteira, só se envolve em coisa que não vale a pena, coisa que não edifica. Antes, né, de você cortar para mim, aqui eu tava rindo porque você falou do meme da Rita Cadillac, que ela estava dando entrevista. É a única, é o único momento, o único vídeo que eu acho que consegue trazer alguma coisa boa para as pessoas, assim, que as pessoas conseguem rir. Porque eu só discordo com você quando você diz que ela poderia, né, trazer coisas melhores, coisas boas. Realmente ela não traz coisas melhores, coisas boas, não. Acho que a única coisa boa mesmo que tem é esse meme, porque eu acho que assim, O da se Rita. dá para ir mais baixo, vai mais baixo. Embaixo, né, no fundo do poço tem um alçapão. Eu acho que é isso, assim, É verdade. quando a gente fala, né, sobre esses assuntos que estão relacionados a essa moça. Eu Senhora acho já, né? realmente que assim, enfim, eu acho que era melhor ser atriz, porque a atriz, né, vai falar, né, o texto de um autor, não vai falar as coisas, né, tão pesadas, baixas e absurdas, né, a troco de nada, a troco de 5 minutos de fama que a gente está dando aqui, um pouquinho mais, né, de minutos que a gente está falando dela, enfim, né. É verdade. Olha, consegui abrir o chat aqui para trazer as mensagens para vocês. Mandar um abraço pro Vitor Ribeiro, que perguntou se pode ser moderador do nosso chat. Conversa com a nossa produção, Vitor. Acho que o Ítalo deve estar por aí no chat, né? Ele pode conversar com você. E o Ítalo comentou também, Antônia Fontinelli provando mais uma vez que é uma fossa a céu aberto. Duvido que alguém tenha perguntado alguma coisa para ela. Uma caixinha, né, de negatividade nesse caso. E ele até traz um ditado aqui que a avó dele dizia, né? Quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. É verdade, É, né? Sai pelado na rua com uma melancia no pescoço. Minha avó falava isso também. ou se Ou vista vestido de de chacrinha. chacrinha de uma maneira mal feita, né, eu acho que assim ela aparece Ó, alegrando, pelo menos, a gente as tem, pessoas. tem, tem aí o meme. Eu não vou pôr. Não, diretor, é melhor não pôr no ar. Porque. Não, Não melhor precisa. não. Mas depois vocês buscam aí, né? Enfim, Tem lá no não Twitter, ó. precisamos. Manu Oliveira fez um comentário muito importante aqui, ó. Gente, o Faustão nem era pra ser citado em nenhuma ou qualquer situação. Ele está internado precisando de um transplante, por favor. E é Exatamente. verdade. Eu concordo com a Manu, sabe por quê? Cada notícia que chega aqui a respeito desse caso é muito preocupante. Na nossa reunião de pauta ontem à noite, nós recebemos algumas atualizações, né? E na hora que alguém menciona, olha, notícia do Faustão, a gente fica preocupado, porque para ser muito sincero, se esse transplante não chega, se acontece algum imprevisto, ele pode morrer. Isso é triste. E aí vem alguém sabendo desse estado, não adianta falar, não, mas eu não sabia que tava desse jeito, porque foi noticiado, tá na internet, ela não é uma pessoa informada, não trabalhava no canal de notícias, então o mínimo que a gente espera é que seja Não é informada, né? informada. Não, não é informada. Mas assim, dona Antônia, eu desejo melhoras para você, Antônia Fontinelli. Espero muito que você repense um pouco as coisas que você está fazendo. Não sei qual que está sendo a sua forma de ganhar dinheiro atualmente, mas volta a ser atriz. Como atriz você é tão boa, né? Mas como comentarista não dá. Ou volta a reforçar, volta com o tal do Na Lata, né? Monta ali, né? Foi precursor dos podcasts, das entrevistas. Volta a fazer isso, poxa. Investe mais seu tempo nisso, porque ali pelo menos você aparecia, né? Por causa das aspas dos famosos, mas não aparecia por conta dos escândalos. Não aparecia por disseminar uns pensamentos tão esquisitos, tão controversos. Ah, mas opinião é livre. Opinião é livre, mas até um certo ponto. Quando você começa a ofender alguém, uma pessoa importante, que, assim, não te fez nada, você nem sabe a história, você pode ter ficado magoada com relação àquilo do programa, tudo bem, aconteceu. 5 anos se passaram. Quantas coisas você não fez de errado nesses 5 anos e que ninguém apontou o dedo pra você e deveriam ter apontado o dedo pra você, porque você gosta de apontar o dedo pras pessoas. Quando você aponta um dedo pra você, tem 10 voltando, apontando de volta. Então, poxa, melhora, tá?
você é uma excelente atriz, você não precisa se sujeitar a isso, você não precisa passar por esse tipo de vexame, tá? Queria que o auge da notícia aqui do nosso programa fosse o meme de você sendo chamada de palhaça por estar vestida de chacrinha, porque aí seria uma notícia gostosa de dar, seria uma notícia engraçada, a gente ia exibir o vídeo aqui, ia dar risada todo mundo junto, afinal, quando falam alguma coisa da gente, a gente dá risada junto aqui também, e é isso, sabe? Não ficar usando um espaço que você tem tão importante pra ficar alfinetando as pessoas que nesse momento nem sequer tem como se defender e às vezes nem lembra da sua existência, tá certo? A gente segue acompanhando o estado de saúde do Faustão e atualiza todos os